Bom dia, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Professor Maurício aqui mais uma vez, com mais uma aula, uma teleaula para vocês. E hoje nós vamos estudar um pouquinho, a ideia de função do primeiro grau. Vocês devem assistir essa aula e responder as atividades que estão no módulo, tá? No caderno pedagógico. Atividade número 7. Então, vamos lá, né? Chega de conversar. Eu sou o professor Maurício e você está no canal Matemática Online. Então, vamos à ideia de função do primeiro grau. Você já ouviu falar em função? Sabe o que é? Então, vem comigo agora que nós vamos aprender. Noção de função. Então, o que vem a ser a função? Eu vou começar aqui com um exemplo prático para depois a gente dar a definição matemática, tá bom? Então, observe esse exemplo aqui, ó. Uma peteca custa R$30. Se representarmos por x a quantidade de petecas iguais às que Rui, o professor de educação física, quer comprar, e por y o preço em reais que ele vai pagar, podemos organizar o quadro abaixo. Então observe aqui, ó. Se o Rui comprar uma peteca, ele vai pagar o quê? Uma peteca vezes 30, que dá 30. Se o Rui comprar duas petecas, ele vai pagar 2 vezes 30, que é 60. Se ele comprar 3 petecas, ele vai pagar 3 vezes 30, que dá 90. 4 petecas, 4 vezes 30, 120. 10 petecas, 10 vezes 30, 300. 11 petecas, 11 vezes 30, que dá 330. E por aí vai. Então, observe que o preço que o Rui vai pagar pelas petecas compradas depende da quantidade de petecas que ele quiser comprar. Então nós estamos chamando aqui a quantidade de petecas de x e o preço a pagar de y. Então observe que y aqui depende do x de cá, certo? Então se ele quisesse comprar, por exemplo, aqui, ó, x petecas, ele iria pagar, ó, x vezes 30. Certo? X vezes 30. Então, isso aqui é uma função. Uma função é quando você tem duas variáveis. No caso aqui, as variáveis são preço a pagar e a quantidade de petecas, onde uma dessas variáveis depende da outra. Nós já dissemos aqui que que o y depende do x, ou seja, y é em função de x, certo? Então, se eu fosse colocar aqui uma lei matemática para esse probleminha, seria assim, ó, y, que é o preço a pagar, é igual a x vezes 30. Mas para ficar arrumadinho, matematicamente correto, a gente coloca assim, ó, 30 vezes x. Tá? Onde y é a variável dependente e o x é a variável independente, tá? Porque o y vai depender do x, ok? Então, isso aqui é uma aplicação prática que a gente vê geralmente no dia a dia, é uma aplicação da função. Você, enquanto aluno, estudante, aplica função no seu dia a dia, mas talvez você não tenha percebido ainda, né? Por exemplo, você vai na lanchonete e o lanche custa lá, sei lá, você pega um lanche de R$10, tá? Então, quanto você vai pagar? Depende da quantidade de lanches que você
pedir. Se você pedir 1 é 10, se você pedir 2 são 20 reais e por aí vai. Então essa é a noção de função, é quando você tem duas variáveis e uma variável depende da outra, certo? Vamos aqui a mais um exemplo básico. Por exemplo, aqui ó, há algum tempo Márcia ligava seu computador à rede internacional ou internet, né? E ela pagava uma mensalidade fixa de R$30 mais 15 centavos de real por minuto de uso. O valor a ser pago por Márcia ao final do mês dependia então do tempo que ela gastava acessando a internet. Então essa aqui nós vamos construir a tabela e a lei de formação, certo? Então tá, já está dito aí no problema que o valor a ser pago, nós vamos chamar esse valor a ser pago de Y, depende do tempo que ela gasta. Do tempo que ela gasta. Vou chamar isso aqui de T. Vamos colocar outra letra aqui para não ficar, né? Vamos colocar aqui o V de valor, tá? V de valor. Então tá. O valor a ser pago vai depender do tempo. Se ela gastou 1 minuto na internet, então ela vai pagar aqui, ó, 30 mais os 15 centavos vezes 1, que vai dar R$30 e 15 centavos, certo? Ficou meio fora ali, mas tudo bem. Se ela ficou 2 minutos utilizando a internet, então o que ela vai pagar vai ser R$30 mais os 15 centavos vezes 2 minutos, que vai dar o que? R$30 e 15 vezes 2 dá 30 centavos. 30 e 30. E por aí vai. Etc, etc. E se ela ficar uma quantidade infinita, incontável de minutos? Então até que ela vai pagar. Então ela vai pagar os R$30 mais os 15 centavos vezes o tanto de minutos T que ela ficar navegando na internet, ok? Então aqui nós temos o que? A lei geral dessa função aqui. Portanto, vou até colocar de outra cor aqui. Portanto, o valor, tá falhando aqui minha tinta, o valor que Márcia vai pagar, o valor V, é em função do tempo, né? Vai ser o que? 30 mais 0,15 T. Ou, ficando aqui na linguagem mais matemática, ó, o valor que ela vai pagar, que é em função do T, é igual a 0,15 T mais 30. Ok? Então nós temos aí a lei de formação dessa função. Vamos então a outros exemplos. Uma outra maneira de você ter uma ideia de função é utilizando a ideia da máquina. Olha aqui, nessa maquininha, suponha que você vai jogar aqui alguns números aqui dentro e a máquina vai fazer um processo com esses números e vai sair já o número processado, certo? Então, o que essa máquina faz, professor? Essa máquina triplica, e relembrando aqui que triplicar é multiplicar por 3, tá? E depois vai somar 2.
ok? Então vamos supor aqui, ó, que está sendo lançado esses valores aqui, ó. Vamos lançar o 2. Então eu coloquei 2. O que a máquina fez? Multiplicou por 3 e somou 2. Então isso aqui vai dar quanto? 2 vezes 3, 6. Mais 2, 8. Agora é o 7. Então o 7 vai ser triplicado e somado mais 2. 7 vezes 3, 21. 21 mais 2 dá 23. Agora entrou o 0. Ele vai triplicar o 0 e somar 2. 0 vezes 3 dá 0, mais 2 dá 2. E aqui vai entrar 1,5. Então 1,5 vezes 3 mais 2. 1,5 vezes 3 dá 4,5. 4,5 mais 2, 6,5. E se eu jogar um X aqui dentro? O que vai acontecer? Então vai sair daqui, ó, o X multiplicado por 3 mais 2. Isso aqui é igual a 3x mais 2. É uma forma de você entender a função como uma maquininha que faz um processo, que faz um cálculo com qualquer valor que você jogar dentro dela. Nesse caso específico aqui, essa máquina aqui, ela vai triplicar e somar 2, certo? Então essa é a ideia básica de função, tá, gente? E aí a gente vai prosseguir aqui com mais alguns conceitos para você entender melhor. Então vamos aos conceitos de domínio, conjunto domínio, imagem, domínio e conjunto imagem de uma função. Mais especificamente domínio contra domínio e imagem, tá? Eu vou pegar aqui o gráfico, a tabela da peteca, tá? Vou associar isso aqui, né? Vou colocar na forma de conjunto para você entender melhor. Eu vou chamar aqui, ó, os x de A e os y de B. E vou fazer aqui dois conjuntos. O primeiro conjunto é o conjunto A. Eu vou colocar todos aqui os elementos aqui dentro, ó. 1, 2, 3, 4, 10 e 11. Do lado de cá, eu vou colocar o conjunto B. Minha circunferência está certa aqui só. Esse é o conjunto B. Eu vou colocar aqui, ó, 20, 30, 40, 60, 90, 100, 120, 300. Eu vou deixar aqui só até o 300 por conta de espaço, tá bom? Vou tirar esse 11 daqui também e deixar só até o 10. Então vamos lá. Então a relação que nós vamos fazer aqui, veja bem, veja que quando é uma peteca,
nós vamos pagar o que? 30. Se for 2 petecas, a gente paga tá falhando já aqui. R$60. Quando é 3 petecas, ele paga 90. Quando é 4 petecas, ele paga 120. Quando são 10 petecas, ele paga 300, certo? Professor, mas o que isso tem a ver com o que o senhor está querendo dizer? Todos os elementos do conjunto A, né, representam o domínio da função. Certo? Então o domínio da função é igual a todos os elementos aqui de A. Certo? O contradomínio da função são todos os elementos de B, todos os elementos de B. A imagem da função vai ser todos os elementos de B que têm uma correspondência com os elementos de A, ou seja, todos os elementos de B que recebem uma flechada, certo? Que recebe uma flechada. Então essa é a imagem. Então a imagem aqui vai ser o 30, o 60, 90, cadê? O 120, aqui, ó, o 120 e o 300, pessoal. Desculpe aqui, ó, aqui é 300, tá? Quando é 100, quando o x é 10, y é 300. Me perdoe aqui o meu equívoco, certo? Só um minuto. Tá. Então quando é 10 é 300, desculpa aí. 120 e o 300, que são os elementos de x, de y ou de b que tem uma correspondência com os elementos x de A, certo? Então vale lembrar aqui que o x da nossa função vai pertencer sempre ao conjunto A e os y vão pertencer sempre ao conjunto B. Observe também que de cada elemento de A existe apenas uma imagem em B. Se acontecer um caso de você ter um elemento x de A com relação a mais de um elemento y de B, isso não caracteriza uma função, ou seja, não é função. Se sair duas flechinhas aqui do conjunto A para o conjunto B, então a relação não é uma função, porque a relação, para ser função, ela precisa ser, matematicamente falando, uma relação biunívoca, ou seja, cada um tem a sua única imagem em B, como seu CPF
e você. Só existe um CPF igual, que é o seu, né? Só um. Não existe outro igual, ok? Pode ter várias pessoas com seu nome, como tem várias pessoas com o meu, né? Maurício é um nome bem comum, mas com o meu CPF só existe eu, que eu possuo. Isso é chamado de relação bionívoca. Isso é função, ok? Então, recapitulando aqui, o domínio vai ser sempre os elementos de A, e esse domínio a gente chama ele de D. O contradomínio vai ser sempre o conjunto B, nós vamos chamar de contradomínio, e a imagem vai ser os elementos que estão relacionados de A com B, que fazem ou que mantêm alguma relação de A com B, ok? É a imagem da nossa função. Então, o conjunto imagem e o conjunto domínio está aqui explicado, esclarecido para você. Então tá, a função afim. A função afim é uma função de primeiro grau que obedece a uma regra ou a uma sentença matemática. Qual é a sentença, professor? Essa aqui. Obedece essa sentença aqui. Sendo que A e B são números reais, ó, pertence a R, pertence a R. E o A, isso aqui é essencial, ó, tem que ser diferente de zero. Não pode nunca, jamais ser um zero. Tá? Então, quando obedece a esta sentença, então nós temos uma função afim. Tá bom? Por exemplo, aqui, ó. No primeiro caso aqui nós temos y igual a 3x menos 1. Observe aí que o nosso A vale 3 e o nosso B vale menos 1. Y igual a menos 6x. Então, A é igual a menos 6 e B aqui é 0. Não existe o B, tá vendo? Y é igual a 1 meio de x, a metade de x mais 5. Então, nosso A vale 1 meio e o nosso B vale 5. Ok? Lembrando que o A sempre é o que acompanha o x e o B é o termo independente da nossa função. Tá? Tem as palavras matemáticas aqui, mas eu não vou te falar isso agora. Você vai aprender isso melhor mais adiante. Nós estamos apenas com noção. Tá? Tem mais um exemplo aqui. Olha só. Y igual a 1/3 de x menos raiz quadrada de 2x. Tá? Então, nós temos aqui o A, que acompanha o x, e o B, que é o termo independente, solteiro. Tá? Ou seja, A é 1/3 e B é menos raiz quadrada de 2x. Não vai caber aqui não. Menos raiz quadrada de 2x. Aqui nós temos, ó. Qual é o valor de A? É 7? Não, o valor de A aqui é menos 5, porque ela está na forma invertida, tá? Então, menos 5 é 7 menos 5x. E o nosso B aqui é 7, tá? Aqui o nosso A vale 12 e o nosso B é nulo, vale 0. Então, destacamos aí os coeficientes A, B e C das nossas funções. A função linear. A função linear é uma função dada, né, por ax. Esse aqui eu coloquei repetido, desculpa. Dois conceitos iguais. Tá? Mas só relendo aqui que a função linear dada por y igual a x mais b com a diferente de zero, os valores a e b são coeficientes da função.
Quando b é igual a zero, a lei da função afim é dada por y igual a x com a diferente de zero. E ela é denominada função linear. Ah tá, aqui é a função linear, lá é afim. Certo? Então o gráfico da função afim vai ser sempre uma reta. Exemplo, dado aqui esta função, ó, y igual a 2x, então quando x é 0, 2 vezes 0, 0. Tá lá. Quando x é 1, 2 vezes 1 é 2. Então x é 1, y é 2. Menos 1, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Tá? Menos 1 e menos 2. Quando x é 2, 2 vezes 2 dá 4. Então x2, y4. Menos 2. Quando x é menos 2 vezes 2 dá menos 4. Tá aqui. Então eu vou pegar esses pontos aqui e relacionar na reta. Aqui eu tenho, ó, o ponto 0, 0. Aqui eu tenho 1 com 2. Aqui eu tenho 2 com 4. Aqui eu tenho o menos 1 com menos 2. E aqui eu tenho menos 2 com menos 4. Então observe aqui, ó, que nós temos o que? Uma reta. Uma reta. Então o gráfico de uma função afim é sempre uma reta, gente. Você pode achar só dois pontos. Poderia traçar só dois pontos aqui, ó. Com x igual a 0 e x igual a 1, por exemplo. Aí nós já teríamos o que? Uma reta. Ok? Então nunca vai ser curva. A função linear ou a função do primeiro grau vai ser sempre uma reta. Sempre. Guarda isso aí. Tá bom? Exemplo. Vamos representar o gráfico da função 2x menos 3. X número real qualquer. Vamos obter então aqui as ordenadas. Ó. Quando você tiver um problema assim, você vai começar aqui, ó, x. Aí aqui você vai botar o y, que vai ser relacionado com essa lei. E aqui você vai colocar o par x, y. Tá? Depois a gente marcar isso aí em uma reta, tá? Vai ficar meio tortinho aqui porque escrever aqui com a mesa não é muito fácil para mim. Vou botar alguns valores aleatórios aqui. Aqui é o seguinte, eu vou colocar quando o x for, por exemplo, menos 1, então o y vai ser 2 vezes menos 1 menos 3. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 com menos 3 dá menos 5. Então quando o x é menos 1, y é menos 5. Então aqui eu tenho menos 1 menos 5. Bora lá, x é 0. Então o nosso y vai ser 2 vezes 0 menos 3. 2 vezes 0 dá 0, sobrou menos 3. Então quando x é 0, y é menos 3. X igual a 1. Então y vai ser 2 vezes 1 menos 3. 2 vezes 1 dá 2, menos 3 dá menos 1. E x igual a 2. Então y vai ser 2 vezes 2 menos 3. 2 vezes 2, 4. 4 menos 3 dá 1. Bom, tá aqui eu esqueci de colocar o par. Aqui é 1 menos 1. E aqui é 2 e 1. Bom, nós temos aqui, portanto, a tabelinha feita.
e os pares ordenados. Feito isso, nós vamos colocar aqui no plano cartesiano, certo? Vamos fazer aqui no plano cartesiano. Vou colocar o plano de azul. Aqui, ó. Então eu tenho... Tá russo de escrever aqui, fazer aqui, ó. Então aqui é a reta do X e aqui é a reta do Y. Aqui nós temos o encontro, né, dos eixos, a origem dos eixos. Esse aqui vai ser o ponto 0, 0. Então em X eu tenho aqui, ó, menos 1, o 0 está aqui, eu vou colocar aqui o 1 e o 2, já basta, né? No Y eu tenho positivo 1, eu tenho negativo lá embaixo, menos 5, e depois eu tenho menos 3. 5 menos 3, eu tenho menos 1 aqui também. Menos 1. Vamos lá. Então vejam só. Quando x é menos 1, y é menos 5. Então ele vai lá embaixo, ó. Tá vendo? Aí você marca um pontinho aqui no menos 5. Quando x é 0, y é menos 3. Então o 0 está aqui, menos 3 está aqui. Quando x é 1, y é menos 1. Então nós vamos ter aqui, ó. Menos 1. E quando x é 2, y é 1. Pronto. Aqui não vai ficar certinho porque eu fiz sem escala, tá bom? Deixa eu fazer o ponto maior para você ver. Pronto. Aí temos a reta. E essa reta aí é a reta y igual a 2x menos 3. Tá bom? Espero que vocês compreendam. Ah, sim, mais um detalhe que eu não falei para vocês é o seguinte, ó. E quando você tiver o coeficiente de x negativo,
ou seja, quando x for menor que zero, quando a for menor que zero, você vai ter uma função decrescente, tá? Aqui, ó, minha caneta está falhando. Acho que tem que trocar o apilho e a ponta, um dos dois. Quando a for menor ou maior que zero, a função vai ser crescente. E quando esse a for menor que zero, a função vai ser decrescente. Professor, como é que é a função crescente e decrescente? A crescente vai ser sempre assim. A reta começando, acompanhando o x. Quando o x cresce, y também cresce. E ela vai ser decrescente quando ela fizer isso aqui. Quando o x cresce, y decresce e vice-versa. Quando o y cresce, o x decresce. Tá bom?